Olá pessoal, meu nome é Aldir Santos do canal Mundo Curioso. Nesse vídeo vou lhe mostrar algumas curiosidades sobre pirâmides do Egito. Então veja este vídeo até o final que você vai ganhar um presente que vai ser de grande valia para a sua jornada na internet. Mas antes disso, dê uma força para o nosso canal, aperte o botão abaixo gostei, e se inscreva no canal. E a propósito aperte o sininho das notificações, para que todas as vezes que subir conteúdo novo, você seja notificado. Vamos lá! As pirâmides do Egito são túmulos construídos em pedra para abrigar os corpos dos faraós. Seja pela sua beleza, sua história ou mesmo pelos seus mistérios, uma coisa é certa, elas exercem enorme fascínio e suas construções despertam muita curiosidade nos 4 cantos do mundo. As pirâmides do Egito são antigas estruturas feitas em alvenaria construídas pela civilização do Antigo Egito. Afinal, apesar dos diversos avanços nos estudos sobre essas robustas estruturas de pedra incríveis, construídas há milhares de anos, ainda restam muitas entrelinhas a serem decifradas sobre as pirâmides do Egito. Por essa razão, se você tem interesse na área de engenharia e arqueologia e deseja se aprofundar nessas construções históricas, veio ao lugar certo. Pode-se dizer que as famosas pirâmides do Egito foram construídas em um período em que florescia no Egito uma civilização rica e poderosa. Segundo historiadores e pesquisadores, as edificações começaram no Antigo Império, 2686 a 2181 a.C., e perduraram até o século IV d.C. Contudo, o auge das construções é destacado entre os períodos da Terceira e Sexta Dinastia, por volta do ano de 2325 AC. Apesar dos diversos avanços nos estudos sobre essas robustas estruturas de pedra, construídas há milhares de anos, ainda restam muitas entrelinhas a serem decifradas sobre as pirâmides do Egito. Preparamos esse vídeo com 10 curiosidades sobre essas construções que você não pode deixar de conferir. 1. A orientação das 3 pirâmides de Gizeh, Quéops, Quefren, Micerinos, coincide exatamente com a das 3 estrelas centrais da constelação de Orion, que era Osíris para os egípcios. 2. Todas as pirâmides do Egito foram erguidas na margem oeste do rio Nilo, na mesma direção do Sol Poente. Os egípcios acreditavam que os faraós se juntariam ao Sol ao serem enterrados daquele lado. 3. Estudos apontam que as pirâmides foram construídas por camponeses que trabalhavam nas terras pertencentes aos faraós. 4. Os egípcios possuíam avançados conhecimentos matemáticos, visto que estudos realizados pelo famoso arqueólogo William Petrie, de 1853 a 1942, indicam, por exemplo, erros de desnivelamento de apenas 15 mm na base de 230 metros da pirâmide de Quéops. 5. Estudos revelam que na estrutura da maior de todas as pirâmides, a de Quéops, a pedra mais leve pesa 500 kg e a mais pesada, 6 toneladas. 6. A grandiosidade das pirâmides do Egito e o luxo dos túmulos têm a ver com poder e refletem a importância política e religiosa que o corpo ali sepultado representou para a civilização. 7. A pirâmide de Quéops é a mais antiga e a única das 7 maravilhas do mundo antigo que se encontra praticamente preservada até hoje. 8. A pirâmide mais antiga do Egito é a do faraó Djoser. 9. As pirâmides do Egito, por apresentarem uma estrutura que aponta para cima, simbolizam a ascensão dos faraós ao céu. 10. Há 123 pirâmides do Egito catalogadas, no entanto, nem todas se encontram de pé ou em bom estado de conservação. Sendo que as 3 que mais se destacam são Pirâmide de Quéops, Pirâmide de Khren e Pirâmide de Miquerinos. Mas, afinal, para que serviam as pirâmides do Egito? As grandiosas estruturas feitas de pedra calcária serviam para guardar os corpos dos faraós, que, na época, eram considerados pela civilização egípcia como sendo a personificação da divindade, escolhidos a dedo para serem mediadores entre os humanos e os deuses egípcios. Não à toa que após a morte física, os egípcios acreditavam que o espírito do faraó, conhecido como Ka, permanecia no corpo e por sua vez necessitava de cuidados especiais. Daí, o motivo dos cadáveres serem mumificados. Sendo assim, durante as etapas de mumificação, todo o corpo do faraó era tratado com óleos e cuidadosamente envolto por faixas, com o objetivo de que não sofresse com o desgaste do tempo dentro das pirâmides do Egito. Além disso, o faraó era enterrado com tudo o que necessitaria depois da morte como alimentos, tesouros e até móveis. Familiares,
sacerdotes e até altos funcionários eram também sepultados junto ao faraó nas pirâmides do Egito. Até 2950 AC, o início da primeira dinastia, as tumbas também denominadas de mastabas, eram esculpidas em pedra, apresentavam uma forma piramidal e não eram muito altas. E foi a partir do modelo dessas obras denominadas mastabas que, por volta de 2630 AC, o rei Djoser foi quem arquitetou a primeira pirâmide do Egito. Segundo historiadores e pesquisadores, a forma das pirâmides do Egito foram escolhidas pelos egípcios para facilitar a ascensão do faraó aos céus, onde o mesmo seria acolhido por Ra, divindade mais poderosa da mitologia egípcia. A pirâmide de Djoser apresenta 6 degraus de pedra que somam 62 metros de altura. Na época, o túmulo de Djoser era o mais alto e foi cercado por templos e santuários para que o rei pudesse desfrutar da sua vida após a morte. Segundo registros na história, todas as pirâmides do Egito recebem o nome dos faraós cujos os corpos foram enterrados em seu interior. Logo, essas informações se estendem também às 3 pirâmides do Egito mais famosas, as quais foram nomeadas com base nos faraós sepultados no local. Por sua vez, as 3 pirâmides do Egito mais famosas são Pirâmide de Quéops, Pirâmide de Khafre e a Pirâmide de Miquerinos. Pirâmide de Quéops. Considerada a maior e mais pesada obra já construída pelo homem, a Pirâmide de Quéops, também conhecida como Grande Pirâmide de Gizé ou simplesmente Grande Pirâmide, contempla o maior túmulo do mundo com 230 metros de largura na base e 140 metros de altura. Constituída por cerca de 2,3 milhões de rochas de mais de 2 toneladas cada, a Pirâmide de Quéops pode ser contemplada a quilômetros de distância com o brilho do sol. Vale comentar que a Pirâmide de Quéops é a mais antiga das 7 maravilhas do mundo antigo e a única a permanecer em grande parte intacta. Pirâmide de Khafre. Com 130 metros de altura, a Pirâmide de Khafre é considerada a segunda maior pirâmide na península de Gizé. Segundo relatos na história, Khafre era filho do faraó Quéops. Por respeito ao pai, optou por fazer sua pirâmide 10 metros mais baixa. Ao lado da pirâmide de Khafre está a Esfinge de Gizé, imponente escultura dotada de cabeça humana e corpo de leão localizada junto às pirâmides de Gizé, com 200 metros de comprimento e 74 de altura. Pirâmide de Miquerinos. A Pirâmide de Miquerinos é a menor desse grupo de 3 pirâmides e sua construção foi feita para abrigar o corpo sepultado do faraó Miquerinos, cujo reinado se estendeu entre 2532 e 2503 a.C. O faraó Miquerinos era filho de Khafre e, portanto, neto de Quéops. Por respeito ao pai e avó, a Pirâmide de Miquerinos é a mais baixa de todas, com 65 metros de altura e 105 metros de base. Esperamos que você tenha gostado de saber dessas curiosidades sobre pirâmides do Egito. Continue acompanhando o nosso canal Mundo Curioso aqui no YouTube, para mais informações sobre as incríveis, espetaculares e plena evolução ou catástrofes que dividem o planeta com o homem. Bom, chegamos ao final desse vídeo. Agora pegue seu presente que está no link na descrição, um e-book gratuito. E se este assunto for relevante para você, aproveita, aperte o botão abaixo gostei, e se inscreva no canal. E a propósito, ative o sininho para que todas as vezes que subir conteúdo novo você seja notificado. Até o próximo vídeo.